Bom dia, pessoal. Na apresentação de hoje eu vou falar sobre a química como força inovadora durante o século XIX. Essa apresentação será dividida em várias partes. Falarei brevemente sobre a emergência da química como profissão, poucas palavras sobre esse tema, e depois, em 4 partes, eu falarei sobre Leblanc e a origem da indústria química, sementes da inovação, o papel de Davy, Liebig e Haber na química agrícola. Depois, na parte 3, Fritz Haber e tecnologias inovadoras para a fixação de nitrogênio. E, finalmente, o tema da última parte, a ciência que clareia, invenções químicas e o brilho das terras raras. Para ilustrar as várias inovações ocorridas durante o século XIX, especialmente, eu escolhi alguns nomes bastante significativos. Nicolas Leblanc, médico, nasceu em 1742 e faleceu em 1806. Teve um papel extremamente importante no desenvolvimento da indústria química. Humphrey Davy deu suas contribuições, especialmente no finalzinho do século XVIII e particularmente no primeiro quartil do século XIX. Justus von Liebig, alemão, que viveu durante todo o século XIX. William Crookes deu suas principais contribuições no final do século XIX, início do século XX. Karl Auer von Welzbach, que deu importantes contribuições no século XIX, início do século XX. Seus trabalhos têm influência até hoje. Fritz Haber, principalmente por trabalhos desenvolvidos no início do século XX, e Robert Le Rossignol, que é o menos conhecido de todos, mas que foi extremamente importante para o desenvolvimento do processo de fixação de amônia, como nós vamos comentar. Então, sobre a emergência da química como profissão, vou falar umas poucas palavras. A história da química é muito antiga. Toda vez que nós falamos de química, nós também pensamos em alquimia. Tá? Durante aí praticamente 2000 anos, as práticas envolvendo as transformações da matéria vêm sendo desenvolvidas. Mas eu faço destaque aqui para o nome de Paracelso, que foi um médico suíço, que no século XVI deu importantes contribuições para a aplicação da química em medicina. E a partir dos trabalhos de Paracelso, que introduz a química no tratamento de diversas doenças, a química passa, então, a ser empregada por médicos, visando a melhoria da qualidade de vida de várias pessoas. No início do século XVII, por exemplo, vários pesquisadores, nós chamamos assim, na verdade eram filósofos naturais, vamos assim dizer, eles tiveram um papel importantíssimo no desenvolvimento de várias áreas da química. E ao longo de todo o século XVIII, por exemplo, começam a surgir as primeiras teorias químicas. No final do século XVIII, um nome importante, conhecido por todos, é Lavoisier. Outro nome importante é Dalton, com a teoria atômica que ressurge no início do século XIX. O fato é que, ao longo desses vários séculos, a química se estabeleceu e hoje é uma das áreas mais inovadoras da ciência. Particularmente no século XVIII, foram criados e inventados vários pequenos equipamentos, como o maçarico de tubo soprador, foi desenvolvida a análise por via úmida, a cuba pneumática foi criada por Stephen Hales e depois aprimorada por Joseph Priestley. O eudiômetro também foi inventado, que é um aparelho para medir o teor de oxigênio no ar. Balança de 2 pratos também foi criada. E em 1800, exatamente no início do século XIX, Alexandre Volta inventou uma pilha que passa a ser, então, utilizada por químicos e passa a ter um papel importantíssimo na descoberta de vários novos elementos químicos. Ou seja, existia, em um dado momento, aqui no século XVIII, uma importância, um foco
nos estudos para conhecer de fato um pouco mais sobre a natureza química, tanto do mundo do reino animal quanto do reino mineral. Mas vai ser no século XIX que a química, de fato, está plenamente consolidada e passa a ter um papel fundamental do ponto de vista de inovação e aplicações tecnológicas. Tá? Do ponto de vista, então, dessas inovações, os químicos, como qualquer outros grupos com interesses comuns, eles operam dentro de um contexto social. No caso da química em particular, as diversas contribuições para a sociedade que passaram a atender demandas da área de saúde, eu comento lá, já comentei sobre Paracelsus, da agricultura, da segurança, na indústria, elas foram extremamente importantes e continuam sendo centrais para a melhoria da qualidade de vida da sociedade. Então, quando uma massa crítica de químicos se formou, eles passaram a prestar serviços em grande escala para a sociedade. A imagem do químico, que era associada ao alquimista solitário num laboratório extremamente sujo, desorganizado, fazendo experiências muitas vezes suspeitas, essa imagem muda completamente e o químico passa a ser, então, respeitado. Esse reconhecimento da química como profissão, ela se consolida de forma plena no século XIX, mas no século anterior já começava a ter essa transformação. O século XVIII, ele é conhecido como o século das luzes, quando o pensamento iluminista se consolida, se desenvolve, tá? Por meio aí, a partir de trabalhos que já vinham sendo feitos antes, como os trabalhos de Isaac Newton, muito conhecidos, os trabalhos de René Descartes, Francis Bacon. A partir desse século, a ciência passa a ser vista de uma forma diferente pela sociedade. Naquela época, anteriormente ao iluminismo, a ciência era vista como algo contemplativo, e ela passa a ser, então, vista como um meio para contribuir para o progresso da sociedade. O químico alemão, historiador alemão, Christoph Meinel, ele resume muito bem isso, dizendo que a química aplicada, mais que outras ciências, havia alcançado sucesso inquestionável. Além disso, devido a seu grau de desenvolvimento, outras descobertas poderiam ser esperadas. Essa é a maneira como Meinel sumariza a situação em que a química se encontrava no século XIX. Nesse período, então, a química deixa de ser uma ciência meramente auxiliar, ancilar e atrelada à medicina. Ela começa como ciência atrelada à medicina, pelos trabalhos iniciais de Paracelso. Ela passa, então, a ocupar uma posição de respeito e passa até mesmo a ser uma ciência muito popular, sendo representada em muitas universidades por meio da criação de cadeiras dessa disciplina, tá, relacionadas ao desenvolvimento de tecnologias inovadoras e da criação de produtos para o bem-estar da sociedade. Em pleno século XVIII, no século das luzes, os enciclopedistas que tiveram como um projeto grande, amplo, preparar uma enciclopédia, a primeira enciclopédia, em que resumia todas as artes e ciências até então conhecidas, de modo a colocá-las disponível para a população de um modo geral, eles não esqueceram da química. A química, ela é tratada num capítulo pelo químico Gabriel François Venel, que nesse capítulo ele reconhece a necessidade de um novo Paracelso, para colocar a química no nível de uma ciência verdadeira. Observe que nós estamos falando da metade do século XVIII, e ele resume essa situação da química naquele momento, na visão de Venel, da seguinte maneira: é claro que a revolução que colocaria a química na posição que ela merece, a colocaria ao menos ao lado da física. Que essa revolução, digo eu, só pode ser realizada por um químico hábil, entusiástico e audacioso, que, encontrando-se em uma posição favorável, aproveitando habilmente algumas circunstâncias felizes, saberia despertar a atenção dos sábios, primeiro por uma ostentação barulhenta, por um tom decidido e afirmativo,
e depois, pela razão, se pelas suas primeiras ações tivessem começado a desafiar o preconceito. Ainda existia preconceito em relação à química, nesse momento, de acordo com a visão de Venel, e de acordo com também com os vários relatos de vários historiadores da química, mas é um momento em que a química estava em plena evolução, com o desenvolvimento de vários equipamentos e teorias, como eu mencionei muito brevemente. Tá? Isso foi escrito em 1743, Lavoisier estava aí com torno de 10 anos de idade, e alguns anos mais tarde, Lavoisier, de fato, é, se apresenta, né, nós podemos enxergar a figura de Lavoisier como sendo essa descrita nesse texto de Venel, ou seja, ele de fato vai causar uma transformação, uma revolução na química, que chega ao final do século XVIII, já consolidada e já amplamente aceita pela sociedade, e os químicos sendo amplamente respeitados. Terminamos essa pequena introdução. Muito obrigado pela atenção. E não perca a parte 1, quando nós falaremos do início das indústrias químicas com os trabalhos de Leblanc. Muito obrigado.